Posso começar? Então, agradecemos a presença, do professor Luiz Fernando e damos início, então, à defesa de estágio curricular supervisionado da aluna Larissa Passos Rec. Então, Larissa, tu tens aí uns 15 a 20 minutos, para apresentar o teu trabalho. Depois a gente abre as perguntas para o professor Luiz Fernando, tá certo? Então, tens aí, então, esse tempo. Pode começar. Tá bom, obrigada. Só me confirmem se vocês estão vendo em tela cheia direitinho. Sim, está Sim, ok. Larissa. Tudo certo. Tá bom, obrigada. Bom, boa noite, gente. Meu nome é Larissa Passos Rec e essa é a minha defesa de estágio supervisionado. Identificação da empresa. Endereço: Estrada Geral, Campo Bonito, Torres. Supervisor de estágio: Rossano de Oliveira Simão. Orientador de estágio: Professor Miguel Ângelo Ziegler Arboit. Área de atuação: equinocultura. Período de 5 de janeiro a 6 de fevereiro de 2020 e duração de 184 horas. Histórico da propriedade. A paixão pelo cavalo crioulo já vem há muito tempo na família. Marino, que é o atual proprietário, adquiriu seu primeiro exemplar da raça crioula em 1982 e se recorda com muito carinho. Seu segundo cavalo foi um chileno puro e desde então o gosto da família pela criação de cavalos só aumentou e originou a Cabanha Matros. Infraestrutura atual. A cabanha conta com 3 galpões, o primeiro ocupado pelos 30 bovinos, o segundo pelos 15 equinos e o terceiro onde está havendo uma reforma para dar mais lugar a bovinos de leite. Conta também com uma sala para armazenamento de equipamentos, como encilhas, equipamentos para casqueamento e ferrajamento e outros utensílios. 2 lavatórios para os cavalos, ordenhadeira mecânica, tambor de leite, alguns hectares de terra, sendo a maior parte deles arrendados e somente 5,5 hectares utilizados pela cabanha para a produção de pastagem, cancha e redondel utilizados na doma e no treinamento, um trator e um caminhão para lida com os animais. Aqui na infraestrutura, na imagem do centro e à esquerda, a gente pode observar o galpão dos bovinos. E aqui à direita, acima, a gente pode observar o galpão dos equinos e abaixo o galpão em reforma. Aqui nessa imagem a gente tem os lavatórios dos cavalos, onde a gente utilizava para lavar e escovar eles de manhã, antes de levar eles para os piquetes, e também o maquinário utilizado pela propriedade. Atividades desenvolvidas pela empresa. Inicialmente, a cabanha lidava com a hotelaria, a doma e o treinamento de equinos, além do trabalho com os bovinos de leite, mas atualmente o serviço de hotelaria não está mais disponível, então eles trabalham apenas com a doma, o treinamento e a ordenha. Aqui são algumas atividades que eu desenvolvi durante o meu período de estágio, como algumas atividades diárias, cascamento e ferrajamento, treinamento de doma, alimentação, trabalho com bovinos de leite e tratamento de doenças. Atividades diárias. Logo no primeiro dia, o supervisor de estágio já apresentou toda a estrutura da cabanha para minha colega de estágio e eu, e também explicou que a gente teria que fazer algumas atividades todos os dias, como a limpeza das cocheiras e dos bebedouros, e também levar alguns dos cavalos para pastar em piquetes. A gente levava os cavalos de manhã, logo quando a gente chegava na cabanha, e buscava eles no fim da tarde. Além dessas atividades, a gente também participou do corte da pastagem, que era feito diariamente durante a manhã, e a ordenha, que era feita no período da tarde. Casqueamento e ferrajamento. O casqueamento ele é um procedimento realizado no casco dos equinos. Ele é utilizado como forma de tratamento e manutenção, prevenindo e curando doenças que possam vir a cometer o animal. Para realizar o casqueamento, a gente utiliza alguns instrumentos, como a rineta, a torquês, lixa e também um selador, que é utilizado no final do procedimento.
Já o ferrajamento, ele é uma técnica que consiste em fixar uma lâmina de ferro no casco do animal a fim de proteger aquela região. Essa proteção, ela evita que, com o passar do tempo, o animal adquira problemas ortopédicos e também dificuldade ao caminhar. Essas duas práticas eram feitas na cabanha pelo proprietário e de 45 em 45 dias, mais ou menos, então eu consegui acompanhar somente uma vez. Treinamento e doma. A doma é uma prática pela qual o animal passa antes de aceitar que seja montado pelo peão. Na cabanha, a doma que eles utilizam é a doma racional, que consiste em dar recompensas ao animal ao invés de puni-lo durante a doma. E para isso, utiliza-se a mangueira coberta, que é essa que vocês podem ver na imagem aqui embaixo. Alimentação. Para animais com algum tipo de trabalho, crescimento, reprodução, existem uma necessidade maior de nutrientes que variam conforme características individuais. Para o cavalo, a alimentação é um fator de tranquilização. Por isso, as fibras que aumentam o período de ingestão e de digestão é um fator muito importante para o animal. Essas fibras, elas podem ser ofertadas ao animal através de volumosos como capim fresco, silagem e feno. E a ração, ela deve ser um complemento superior, que é a parte concentrada da dieta, ou seja, ela possui menos de 18% de fibra na sua composição. Na cabanha, eram ofertados concentrado, a ração, no período da manhã e à noite. E no período da tarde, era ofertado o volumoso de Tifton. O Tifton, ele é um capim de ótima qualidade, é um capim estacional, primavera e verão, e possui digestibilidade de 58% a 65%, mais ou menos. Trabalho com bovinos de leite. Durante meu período de estágio, eu consegui acompanhar como era feito todo o processo de ordenha das vacas da cabanha, apesar de não ser esse o foco. A cabanha conta mais ou menos com 30 vacas, sendo 28 delas Jersey e 2 delas holandesas. 2 dessas vacas estavam prenhas, então elas também não eram ordenhadas. A ordenha, ela acontecia nos horários de 6h30 da manhã e 6h30 da tarde. E a gente acompanhava só a da parte da tarde, por 6h30 da manhã ficar um horário muito longe do que a gente geralmente chegava na cabanha. Primeiro, a gente levava essas vacas até o local da ordenha e organizava elas de 4 em 4. Em seguida, a gente higienizava os tetos e fazia o teste de mastite. Para o teste de mastite, a gente utilizava uma caneca de fundo preto, onde a gente depositava 3 jatos de leite de cada teto, e se esse leite tivesse algum grumo, um pus amarelado ou aquoso, a vaca era positivada com mastite clínica e afastada para o tratamento. Depois que a gente fazia o teste, a gente colocava as teteiras nas vacas com muito cuidado, e após a ordenha, nós fazíamos o pós-dipping, que seria a desinfecção dos tetos para evitar a contaminação entre os períodos de ordenha através de uma proteção química. Tratamento de doenças. Laminite. Uma das éguas do proprietário estava com uma doença conhecida como laminite, ou também aguamento. Essa doença, ela é uma infecção, é uma inflamação, que atinge a pata do animal, mais especificamente a lâmina, que é responsável por fixar o osso mais distal da pata. E essa inflamação, ela pode refletir também em outros órgãos, tendo 3 fases: a subclínica, a aguda e a crônica. Para o tratamento dessa doença, a gente recomenda melhorar o manejo e também propor mudanças na alimentação, além de aliviar a dor do animal e também algumas terapias de suporte. Eu consegui acompanhar o casqueamento e ferrajamento dessa égua, que é essa que vocês podem ver na imagem, que foi feito justamente para aliviar a dor dela, o desconforto. E também, em seguida, após
Esses procedimentos foram administrados os medicamentos utilizados no tratamento dela. Tratamento dentário. Foram retirados pelo veterinário os dentes de lobo de 2 cavalos que estavam presentes na cabanha no meu período de estágio. Esse dente, ele é o primeiro premolar, que fica localizado entre o canino e o segundo premolar, geralmente na arcada superior do cavalo, e ele tem a sua erupção normalmente entre o 5º e o 9º mês de vida do animal. Para retirar esses dentes com segurança, o veterinário precisou sedar os animais, o que acabou deixando o intestino deles mais lento e fazendo com que eles não pudessem ingerir concentrados. Então, a gente deixou eles a pasto durante todo o dia e, no final, a gente recolheu eles junto com os outros animais para dentro das suas coxinhas. Agradecimentos. Eu quero agradecer, primeiramente, ao Instituto, porque foi através dele que eu consegui fazer esse estágio, ter essa experiência tão legal. Queria agradecer também ao professor Miguel, porque ele foi muito paciente, me auxiliou bastante. Ao professor Luiz Fernando, por estar aqui hoje. Os meus amigos, que sempre me apoiaram, e também a mim, porque eu sinto que é uma etapa vencida. Considerações finais. Eu acho que esse estágio foi muito importante para a minha formação como técnica, porque a gente sabe que, mesmo com todo o conteúdo que os professores passam dentro da sala de aula para a gente, mesmo eles tentando trazer vivências para dentro da sala de aula, a gente sabe que ainda assim é muito diferente. Então, essa experiência foi bem importante para mim como técnica, principalmente porque eu fiz um estágio na área de equinocultura, né, e acompanho também um pouco ali da parte da ordenha das vacas, e essas foram matérias que eu não consegui acompanhar dentro da sala de aula com os professores, por causa da pandemia em 2020. Então, eu acho que foi de extrema importância o estágio e todo o conhecimento que ele trouxe para mim. Perguntas? Muito bem, Larissa. Então, a minha conexão caiu um pouco aqui, mas eu consegui restabelecer. Tá? Então, abrimos as perguntas, né, para o professor Luiz Fernando aí, para ele fazer algumas arguições a ti, e depois podemos até abrir aos teus convidados ali, se eles ficaram com alguma dúvida. Inicialmente, boa noite, professor Miguel Ângelo, orientador da estudante Larissa, né, dos Passos REC. A estudante, hoje protagonista desse momento tão importante na vida estudantil, ela deixou bem claro quanto foi importante na vida estudantil dela a realização do estágio, né? Algo que complementa, algo que aproxima do mundo do trabalho, né? Larissa, é algo assim bastante fascinante realmente, o estágio supervisionado, curricular supervisionado. Larissa, eu tenho algumas curiosidades, não são observações em relação ao teu relatório, né? A cabanha Matros, desde 1982, então eles começam com o primeiro cavalo, né? A família ali adquire o primeiro cavalo crioulo, então são transcorridos 40 anos. Então é uma paixão. Inicialmente eles viviam somente dessa atividade, né? Da doma, da hotelaria, e depois, num outro momento, eles acrescentaram as vacas de leite, tiram o leite para poder complementar, eu acho que a renda. Qual que é a atividade principal da cabanha Matros? O que eles dão mais ênfase? Pode falar, professor. Qual é a atividade que eles dão mais atenção, mais ênfase lá na cabanha, Larissa? Olha, eu acho que no início era muito focado no cavalo, né? Porque, como eu falei antes, eles tinham um serviço de hotelaria, era bem grande, assim, o espaço, eles tinham muitos cavalos, muitos mesmo. Eu falei ali que eles tinham 15 equinos, né, quando eu fiz o estágio,
mas pelo que o meu supervisor contou, eles trabalhavam com muitos cavalos antes, e foi meio que decaindo, assim, sabe? E eu acho que hoje em dia é bem nivelado a atenção que eles Ah, dão tanto para os bovinos de leite quanto para os cavalos. ok. Tu não chegou a saber por que a hotelaria foi desativada? Eles não te falaram qual a razão Não, de... Não. Tu tem ideia dos valores pagos? Esse treinamento doma dos cavalos, né? Eu sei que eles participam de várias provas, de 21, a prova de 21 dias, né? Várias provas dentro da raça crioula. Basicamente, os cavalos são da raça crioula lá, né? na verdade são cavalos variados, né? Porque aí os donos levam lá para fazerem as domas e o treinamento, Certo. então são de várias raças. Larissa, tu sabes o valor que eles cobram para treinar, para domar esses animais? Eles não chegaram a comentar? Não, a gente nunca chegou a comentar sobre valores. É. E em relação também ao casqueamento e ferrajamento, também não, né? Não Olha, chegou. uh, pelo que a gente conversou, assim, sairia mais ou menos uns R$ 100 pelos dois procedimentos, assim. Eu não tenho uma noção de valores, né? Mas foi mais ou menos isso, assim, que foi conversado. Sobre a alimentação, tu falou que vocês cortavam a pastagem para fornecer para os animais, que era Tifton, né? Tu falou que é Isso. uma cultivar permanente de primavera a verão. E no inverno, o que eles usavam? Eles têm plantação de milho também, eles usam a silagem. Para alimentar os cavalos, eles usam silagem? Isso? Isso, aham. Tá. Larissa, e a quantidade, tu não se lembra qual que era a quantidade de pastagem que tu dava nas refeições? Olha, pesadinho, assim, em quilos, mais ou menos, eu não vou conseguir te dizer, mas era, Hum. assim, uma quantidade bem generosa. Ah, não, certo. Gostei da expressão generosa. Não é a primeira vez que eu ouço falar de laminite lá na Cabanha Madros, né? Já é uma segunda, uma terceira defesa que eu vejo falar de laminite. Tu sabes qual que é a principal razão dessa doença dos cascos lá? Por que isso Olha, essa ocorre? era uma égua, essa era uma égua que ficava, tipo, bem, ela era bem deixada de canto, assim, vamos dizer, sabe? Ela não ficava dentro do galpão, junto com os outros animais, ela passava dia e noite no pasto. Lá eu não cheguei a ter ciência se era feito corretamente o casqueamento e ferrajamento dessa égua. Então eu imagino que por ela ser deixado mais de ladinho, assim, talvez ela não tenha recebido a atenção, né, que merecia. Devido. Ok. Outras doenças, né? Cólicas eram frequentes? Chegou a presenciar alguma situação? Não, Não, não. Broca do casco, nada disso, né? não. Também não, tá ok. Larissa, esse momento da defesa do estágio é para realmente para nós nos certificarmos, né, de que o estudante realizou o estágio e como que foi esse teu estágio, tá? Então, Uhum. professor Miguel Ângelo, eu e Larissa, eu considero que essa etapa foi concluída com bastante qualidade, né? Tá? Então, Larissa, meus parabéns pela tua defesa, pela tua desenvoltura, né? Gostei muito da forma com que tu apresentou a tua defesa de estágio, ok? Professor Miguel Ângelo, Obrigada. então, de minha parte, era isso. Considero concluída esta etapa. Muito obrigado, professor Luiz Fernando. Não podemos esquecer, né, Larissa, da professora Daniela, que começou, né, a fazer a tua orientação. Uhum. Né? Tem que agradecer a ela também, que ela que começou te orientando. Depois nós pegamos, né, e damos só mais uma perfumaria, vamos dizer assim. Quem fez o É, trabalho mais pesado foi ela, então a gente tem que agradecer a ela, né? Eu tenho uma pergunta para ti que me surgiu agora quando o Luiz Fernando falou dos casos ali de laminite. Está lá na cabanha, e não foi a primeira vez que ele viu, né, a defesa lá com problemas com laminite. Essa égua, tu disse que ela ficava mais solta a campo, isso. né? Os campos aqui são
campos de areia, correto? Mais arenosos lá na fazenda, na propriedade. Essa égua chegou a receber alguma silagem, alguma coisa? Tu lembra disso? Algum grão, algum concentrado? Olha, quando a gente alimentava os cavalos de dentro do galpão, a gente não alimentava ela. Tanto que eu fiquei sabendo da existência dela só no dia em que o nosso supervisor pegou para fazer esse casqueamento nela, que foi, tipo, aos 45 do segundo tempo do estágio. Então, tipo assim, eu não sei se antes da gente chegar ou quando a gente saía, ela recebia silagem ou até o Tifton mesmo. É porque, por causa de laminite, né, muitas vezes está ligado à alimentação e silagem, que nem o professor Luiz Fernando perguntou ali, né, caso de cólicas, a silagem pode causar alguma laminite, também alguma cólica nos animais, por isso que eu te perguntei. Mas assim, ó, eu acho que teu estágio foi muito bem feito, né, muito bem realizado, tu aproveitou a oportunidade com a pandemia, então tu soube buscar um estágio no local bom, né, adequado, para aprender e sanou muitas coisas que tu teve, né? Que a gente sabe que a aula online não é a mesma coisa que uma aula presencial ali, né? De tu estar junto com os animais, vendo ou aprendendo coisas junto com o professor, outras coisas, né? Outras dúvidas que surgem, tá? Então, assim, eu quero te parabenizar pela tua apresentação, pela tua defesa. E, professor, o senhor tem mais alguma pergunta? Não, professor Miguel Ângelo, considero essa etapa concluída. Só desejar, então, a Larissa, né, sucesso e felicidades nessa trajetória futuras da tua vida profissional e pessoal, tá, Larissa? Obrigada. E abrir algumas perguntas para as outras pessoas, né, que estão assistindo. Se alguém tem alguma pergunta aí, pode se manifestar. Não, eu coagi eles, não é pra ninguém fazer pergunta. Mas então tá, Larissa. Assim, eu vou depois, sexta-feira, eu tenho aula junto com o professor Luiz Fernando, daí a gente vai sentar e passar tuas notas para a planilha, e daí eu te retorno, tá bom? Na Tá bom. sexta-feira, pode ser? Então Uhum. agradeço, né, a presença de todos e boa sorte no teu futuro. Obrigada. Tá bom? Então, Boa podemos parar a noite. gravação aqui. Boa noite.